Chama ele, Andresa. Vamos dar boas-vindas ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Governador, seja muito bem-vindo ao Contexto Metrópolis. Obrigado, Neila, Andresa. É um prazer poder estar aqui com vocês. Governador, eu queria começar a nossa entrevista falando de um assunto que estávamos falando há pouco, que é sobre o tarifaço que foi imposto por Donald Trump ao nosso país. Eu vou até pegar minha colinha aqui, porque eu sei o quanto essa imposição dessa tarifa de 50% vai atrapalhar o estado do Rio Grande do Sul. Eu sei que o Rio Grande do Sul deve ser o segundo estado mais impactado no Brasil, pode ter perda de quase 2 bilhões de reais aí na economia por conta da imposição desse tarifaço. As indústrias gaúchas temem o impacto da nova taxação americana prevista para agosto. E eu queria saber qual a posição do senhor. Vimos alguns governadores se manifestarem sobre o assunto, como, por exemplo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que estava prevendo aí algumas mudanças de tarifas até para o próprio estado para ajudar a população a não ficar desempregada. Qual é o posicionamento do senhor sobre isso e se existe alguma maneira do governador, do governo do estado, tentar ajudar o estado se essa tarifa de fato for imposta? Bom, Neila, o Rio Grande do Sul, como mencionaste, só estou com um retorno aqui na volta do som que está atrapalhando um pouquinho. Mas o Rio Grande do Sul é o segundo estado que mais tem impactos nessas medidas e isso nos preocupa muito, como você mencionou, porque mesmo que seja na dimensão da nossa economia algo menor do Brasil e do Rio Grande do Sul, para comunidades específicas, gera um impacto muito forte. A gente tem, por exemplo, a exportação de armas produzidas no Rio Grande do Sul para os Estados Unidos. Uma indústria gaúcha, que inclusive tem presença nos Estados Unidos, tem também fábricas nos Estados Unidos, produz aqui, gera 3 mil empregos e exporta praticamente 90% da sua produção para os Estados Unidos. É muito forte isso, né? Então, a imposição dessas tarifas é uma barreira para essa indústria que produz não apenas as armas acabadas, mas também produz partes e componentes que exporta para os Estados Unidos para serem acabados lá. E isso vai impactar também nos Estados Unidos. Claro que na dimensão da economia dos Estados Unidos pode ser muito pequeno, mas para comunidades específicas, lá no estado da Geórgia, onde essa indústria tem fábrica, vai ser impactante também. Então, é ruim para nós, é ruim para eles. Eu fiz uma reunião na semana passada com o cônsul-geral dos Estados Unidos aqui em Porto Alegre. Reunimos as empresas, federações, entidades também para alinhar informações, levar essas informações para o consulado, para a embaixada e trazer com isso um conteúdo que permita uma revisão dessas posições também por parte dos Estados Unidos, sabendo que a competência dessa negociação ela é com a União, né? Não é uma competência do Estado, ela é uma competência da União. E nós não temos como substituir essa competência, mas estamos tentando colaborar. Acho que todos os canais têm que ser utilizados. O Senado brasileiro está indo aí aos Estados Unidos, as entidades empresariais brasileiras estão buscando falar com seus pares americanos para tentar criar também uma consciência lá nos Estados Unidos sobre os impactos que isso vai ter para os Estados Unidos. Nós, governos estaduais, estamos tentando, né, conversando com a embaixada, com o consulado, tentando trazer também informações que ajudem a reposicionar essa percepção americana, mas nada substitui naturalmente o trabalho da diplomacia brasileira, do próprio presidente da República e do Itamaraty. Vou pedir que me alcancem aqui agora o fone que se foi ali para trás para eu poder ouvi-los. Aí, muito obrigado. Consegue me ouvir? Ok, te escuto. Está me ouvindo? Governador, o senhor comentou aí que o senhor conversou com o cônsul, né, dos Estados Unidos. Como que o senhor sentiu assim, o posicionamento? A gente percebe aqui em Brasília, por exemplo, que a embaixada tem uma outra postura agora no governo Donald Trump, eles são mais incisivos com relação aos assuntos, os posts que eles fazem ali nas redes sociais e reverberam esse discurso do Trump mais agressivo, digamos assim. Com relação ao cônsul, como é que foi essa troca? Que o senhor possa contar um pouquinho para a gente dessa conversa. Não, naturalmente o cônsul toma todos, né? Aliás, existem
protocolos, né? Na diplomacia, ela exige justamente aquilo que na política também deveria ser exigido, do chamado politicamente correto, dos cuidados que se deve ter nas manifestações para poder preservar com fluidez as conversas. Então, naturalmente, nós tomamos os cuidados na abordagem com o cônsul toma, por sua vez, os cuidados que tem na sua ordem hierárquica em relação à embaixada e à Secretaria de Estado americano, para que se preservem com fluidez a troca de informações. Então, naturalmente, ele não antecipa nada, só mencionou que aguardavam e aguardam a chamada ordem executiva, né, por parte do presidente Donald Trump, que vai trazer os detalhamentos em relação à forma de aplicação, quais são os casos, se haverá exceções, o que ainda não foi expedido até onde eu tenho conhecimento. E isso é aguardado para que se possa ter um melhor entendimento sobre a aplicação das tarifas. Então, trouxemos a eles todos esses conteúdos, a percepção que temos não apenas do impacto que tem aqui no Rio Grande do Sul, para nós, para as nossas cidades, para os empregos que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, somos grandes exportadores de tabaco, na indústria moveleira, no setor coreiro calçadista, nas armas, como eu mencionei, e isso tudo nos preocupa nos impactos que tem aqui, mas trará também impactos para comunidades nos Estados Unidos, como eu disse. Se nós olharmos percentualmente, vai ser 0,16% do PIB aqui, quanto que vai ser 0,0 alguma coisa nos Estados Unidos, é claro que são de dimensões menores no termo do conjunto da economia, mas para comunidades específicas, para cidadãos brasileiros e americanos, é um impacto decisivo, né, fatal para algumas empresas, e isso tem que ser observado, tem que ser cuidado, e por isso que tem que ser trabalhado com todo o cuidado, com toda a sobriedade que o momento exige. A Neila citou no início do programa, né, que o Rio Grande do Sul vai ser o segundo estado mais atingido, o primeiro é São Paulo. Quantas vezes o senhor conversou, o Geraldo Alckmin procurou o senhor para conversar desde que ele assumiu aí à frente dessa crise? Como é que está essa interlocução com o governo federal? Ou tá que nem o Lula disse que não tem o que conversar com o Trump ali no início do governo? Não houve contato, né, direto do governo federal conosco. Nós tomamos a seguinte providência. Todas as informações que recolhemos junto às nossas empresariais, essa conversa que estabelecemos com o cônsul, junto com as entidades, com as empresas gaúchas, nós organizamos uma documentação com o conjunto dos dados e remeti ao vice-presidente da República para que ele possa, de posse desses dados, né, ter as condições de estabelecer as negociações. Que, como eu disse, é um papel indelegável, é do presidente da República e da sua equipe fazer essa negociação. Como é que o senhor vê isso? Se o senhor enxerga erros também do governo do Lula, né, de não estar conseguindo, eles mandaram carta para os Estados Unidos, essa carta não foi respondida, o próprio presidente Lula, quando se manifestou sobre o assunto, fala que vai mandar uma jabuticaba para o Donald Trump, não houve nenhum tipo de tentativa do governo brasileiro, desde o início do mandato do Lula, de fazer uma interlocução com os Estados Unidos, e o governo brasileiro foi se aproximando ali mais da China. Tem a questão dos BRICS, o governo Lula, o próprio Lula, né, chegou a falar numa criação de uma moeda única, o que incomodou muito o Donald Trump. Queria a avaliação do senhor sobre o governo Lula diante dessa crise, como é que o senhor está vendo isso, até porque o senhor mesmo está colocando que cabe ao governo Lula resolver esse impasse, né? Pois é. Bom, vamos lá. É evidente que tem uma motivação política que está elencada naquela carta do presidente Trump, que deve ser repudiada por todos nós, relacionada à pressão da família Bolsonaro sobre os Estados Unidos para fazer essa medida. Aliás, essa pressão ela é declarada pela própria família, pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e isso, naturalmente, tem que ser repudiado veementemente por cada um de nós, né? Então, tem esse ponto. Mas é inegável que há, de outro lado também, por parte do presidente Lula, uma série de manifestações que insistem em ser, vamos dizer assim, desafiadora aos americanos, né? Mesmo antes, em relação nas suas reuniões dos BRICS, a tentativa de trazer a discussão de uma moeda que substitua o dólar nas operações comerciais, como se isso fosse uma mera decisão política e não uma conquista do tempo pela própria economia americana, da força da moeda que se impôs mundialmente por questões econômicas e não por decisões políticas, simplesmente. E tudo isso traz para o país uma posição desafiadora na negociação com os Estados Unidos.
As manifestações que se seguiram do presidente Lula, as primeiras pareceram relativamente adequadas, mas em seguida a manifestação naquele discurso à nação que fez para nós, e depois entrevistas também à CNN, com ataques ao presidente Trump e exortando um sentimento de nacionalismo que, por um lado, é positivo, mas de outro modo também ameaça com retaliações, fogem da sobriedade, da serenidade, da temperança que eu entendo deve guiar este momento. É um momento desafiador, em termos diplomáticos, que exige muita cautela, muito cuidado, porque coloca em jogo empregos, né, vidas que serão afetadas, impactos econômicos no país que vão interferir decisivamente na vida de muitas pessoas. Por isso, a cautela, a sobriedade, a temperança. Não é à toa que existe, né, o chamado, como eu disse, protocolos de diplomacia, que existem o politicamente correto, que pode estar fora da moda, mas que deve ser recuperado, que é justamente para permitir que se haja capacidade de interlocução mínima entre as pessoas, e nesse caso, entre o Brasil e os Estados Unidos, para poder sustentar uma relação histórica que nós temos de proximidade com os Estados Unidos e que interessa a todos nós seja mantida. Então, eu torço, né, que eu imagino que os canais diplomáticos estejam abertos, com algum grau de troca de informações entre a embaixada americana aqui, a nossa embaixada nos Estados Unidos, os nossos chanceleres, né, que estejam com algum grau de troca de informações, que nesse momento imagino esteja acontecendo, mesmo que não esteja sendo evidenciado, até porque isso envolve muitas conversas eventualmente privadas, né, restritas, para tentar criar um canal de comunicação adequado, mas essa comunicação só haverá se não houver, de outro lado, ruídos sendo gerados a todo momento por declarações públicas que sejam dadas. O que me preocupa aqui é, de um lado, nós temos a família Bolsonaro insediando, né, esta relação. Eles invocam essa autoridade, inclusive, sobre os tarifácios, como sendo aqueles articuladores disso. E isso, como eu disse, tem que ser repudiado por nós todos brasileiros. Não pode ser admitido que se conspire contra o próprio país para tentar salvar, nas nossas instâncias, nas nossas instituições, o ex-presidente do seu processo que está correndo dentro da ordem institucional, embora possa-se ter críticas aqui e ali sobre procedimentos, sobre formas de atuação das nossas instituições. Quem corrige as nossas instituições somos nós brasileiros e não interferências externas. Isso é inadmissível que se estabeleça. Mas, de outro lado, o que vemos internamente aqui, por parte dos petistas, né, que comandam o país hoje, é uma tentativa de aproveitar politicamente isso para superar a impopularidade do governo, mais do que a condução sóbria, serena, né, temperada, com a temperança que deve ser a condução de um momento de absoluta sensibilidade nas relações diplomáticas que devem ser mantidas agora. Então essa é a minha preocupação como brasileiro, antes de mais nada, né? Nós vemos uma torcida vibrando de um lado, de outro, e o país é quem vai pagar a conta, os cidadãos. Nós não podemos ficar reféns dessa polarização que está trazendo, mais uma vez, grandes prejuízos ao nosso país. Eu ia falar sobre isso. O senhor vem fazendo críticas, é crítico à polarização, mas queria entender se existe algum contexto que essa polarização ela pode ser positiva, que ela possa ser positiva para o país. Olha, polarização, Neila, ela houve em diversos momentos do país. O PSDB polarizou com o PT. Nós traduzimos a polarização nessa palavra, nessa expressão atualmente, a polarização radicalizada. O que a gente observa é uma tentativa de um campo político de exterminar o outro, e uma energia colocada na destruição mais do que na construção de caminhos alternativos. Por isso, quando a gente convoca, e eu convoco este movimento antipolarização, ou de despolarização do país, é justamente não para um apelo à neutralidade, não é a ausência de posição sobre os assuntos. Eu tenho posição sobre privatização, sobre legislação penal, eu tenho
posição sobre o tamanho que a máquina deve ter, menor do que o que a gente observa, nos gastos públicos, do ajuste fiscal, sobre políticas públicas nas diversas ordens. Eu tenho posição sobre todas elas, todos os assuntos que dizem respeito aqui à vida nacional e à vida dos governos. Agora, eu respeito quem pensa diferente e procuro enfrentar os argumentos de quem pensa diferente, enfrentando os argumentos e não enfrentando a pessoa e não tentando desqualificar o interlocutor, a pessoa que combate os meus pontos de vista. Eu combato não a pessoa, eu combato os argumentos dela. Acho que é isso que a gente precisa recuperar, um apelo não à neutralidade, mas à lucidez. É isso que está faltando na vida nacional. Quando alguém se dispõe a conspirar contra o país, né, trabalhando por imposição de tarifas que vão fazer os brasileiros pagar uma conta pesadíssima para tentar salvar a carreira política de outra pessoa, isso é absolutamente reprovável e abjeto, eu diria. Agora, de outro lado, aqueles a quem compete superar esse momento frágil, né, da diplomacia, das relações com um país com quem historicamente temos uma relação positiva, como os Estados Unidos, e ao invés de trabalhar para superar esse quadro difícil, trabalham para aproveitar eleitoralmente o que isso lhes proporciona, também é reprovável. Então, esta polarização radicalizada que aí está, traz muitos prejuízos ao nosso país. Ela precisa ser superada. Como? Por essa retomada de lucidez, como eu disse, ao invés de enfrentar as pessoas, enfrentar os temas, os argumentos, né? Tem que ser forte em combater os problemas e não em combater as pessoas. É isso que está faltando na política brasileira nesse momento. Governador, o senhor está no PSD e já se colocou com um nome que pode vir a disputar a presidência da República. O PSD tem 3 ministros no governo Lula. O senhor acredita que é possível construir uma alternativa à extrema esquerda ou à esquerda, né, que faz parte dessa polarização que o senhor critica, estando num partido que tem 3 ministros no atual governo? Olha, em 2022 o PSD acabou não tendo candidato à presidência da República. E no contexto de não ter candidato à presidência da República, alguns parlamentares, lideranças políticas, optaram por apoiar o ex-presidente Bolsonaro, outros optaram por apoiar o presidente Lula. Aqueles que apoiaram o presidente Lula e ajudaram a elegê-lo foram convidados a participar do governo e buscam ajudar o país, dando a sua contribuição e algum grau de governabilidade. Embora eu mantenha a minha posição, neste caso, de não concordar com os caminhos que são apresentados para o país, especialmente no que diz respeito ao equilíbrio das contas, à sustentação fiscal, né, para que o país possa sustentar ações positivas em direção à população. O Rio Grande do Sul aqui é um belo exemplo disso. Nós fizemos ajuste fiscal forte, né, nas contas públicas, e o Estado tem hoje a capacidade de fazer os maiores investimentos na política social, na infraestrutura, no enfrentamento à criminalidade, que ele já fez na sua história, né? Os valores que nós investimos nas políticas sociais no Rio Grande do Sul é o maior já registrado ao longo da história recente, e veio como? Pelo ajuste fiscal. Então o ajuste fiscal não é inimigo da atuação do Estado, o governo feita vender, né? Que olha, ou ele vai fazer ajuste ou ele vai estar presente nas políticas públicas. Então o PSD tem uma participação através de figuras que apoiaram em 2022 na ausência de uma candidatura, mas o presidente Kassab declara vivamente a intenção de o PSD poder se posicionar nessas eleições em 2026, oferecendo uma alternativa ao país. E é nesse sentido que eu busco colaborar. Eu estou ainda muito recente no partido, mas já fui muito bem acolhido, muito bem recebido, percebo uma verdadeira disposição das lideranças do partido de constituir essa alternativa para o país. O governador do Paraná, o Ratinho, se apresenta também, é um nome que tem todo o meu respeito, faz um governo com muito êxito no Paraná, e eu tenho certeza que no momento adequado nós vamos chegar à conclusão sobre qual é o melhor caminho para ser apresentado ao Brasil em 2026. O senhor acredita que tem um caminho, essa questão do Donald Trump, né? Essa tarifa vindo aí em 1º de agosto, tudo indica que a tarifa vai ser realmente implementada. Até queria ouvir a sua opinião com relação a isso, né? Que a sua opinião é baseada no que o senhor tem ouvido. Existe um caminho para um candidato de centro
se firmar numa eleição presidencial? A gente tem visto algumas pesquisas, governador, mais internas que mostram isso, que esta questão do Donald Trump acabou levando muitas pessoas a pensarem num novo nome, em alguém que não está ainda tão colocado na disputa presidencial, poderia ganhar um fôlego aí, inclusive para ser uma voz ponderada diante de tudo que o país pode vir a sofrer nesse momento. Então, na verdade, eu não gosto de me estender em pergunta, mas acabei me contradizendo aqui com os meus próprios compromissos. Primeiro, se o senhor acredita que essa tarifa vai ser implementada, me parece que sim, pelo discurso do senhor até agora. E segundo, se o senhor acha que este episódio pode favorecer um nome do centro para a disputa presidencial. Olha, Andressa, a tarifa, embora não esteja ainda implementada, ela já produz efeitos, né? Porque a simples expectativa de entrar em vigor uma tarifa que é praticamente um embargo, né? Porque ela causa uma barreira à entrada, torna absolutamente sem condições de competitividade o que se produza no Brasil e se exporte para os Estados Unidos. Perdemos o sinal do governador, produção? Temos uma... Acho que perderam o sinal lá, travou lá, na verdade. Agora voltamos. Governador. Então tá. Então, como eu disse, já se produz efeitos simplesmente a expectativa de entrar em vigor a tarifa. Os contratos já são suspensos, compras são canceladas, isso já está produzindo efeitos. Isso é muito grave. Por isso que nós entendemos que o primeiro movimento deve ser na direção de fazer a postergação da implementação, já que as negociações parecem ser inviáveis de serem exitosas até aqui, no curtíssimo prazo. É importante que se prorrogue essa implementação em 90 dias para manter com que as compras que já tenham sido feitas sejam encaminhadas, né, que se evite suspensão de outras compras no curtíssimo prazo, enquanto se desdobre uma negociação. Mas os efeitos que isso politicamente possam ter, eu insisto, nenhum de nós pode trabalhar sobre esse tema olhando a perspectiva do efeito eleitoral. O governo, seguramente, não deve fazer isso. O governo deve trabalhar de forma pragmática, sensata, equilibrada, para superar esse impasse que se estabeleceu, sem a preocupação de ter o olhar sobre o que vem a trazer eleitoralmente. Agora, não é só esse episódio, são os diversos episódios que a gente tem recorrentemente, eu diria até daqueles domésticos, né? Todo mundo que nos acompanha certamente conhece alguém, ou na sua família, ou a si próprio, que brigou na família, que deixou de falar com alguém que gosta por conta de política. E isso está errado, né? Está errado. O Brasil e os brasileiros são conhecidos pela sua alegria, e não pelo ódio, pela tristeza, né, por relações rompidas. O brasileiro é afável, né, ele acolhe e não hostiliza. Essa é a natureza do brasileiro, sempre foi. E agora nós somos uma nação dividida, em que um grupo hostiliza o outro, um quer destruir o outro, e isso tem que ser superado. Então, é isso que eu defendo. Eu entendo as dores de quem tenha votado no ex-presidente Bolsonaro, prometendo romper com vícios do sistema, com a corrupção que chocou o país no que se viu em operações Lava Jato e uma série de outras coisas. E a gente tem que entender essa dor das pessoas que se motivaram a votar no ex-presidente Bolsonaro. Eu entendo as dores também daqueles que votaram no presidente Lula, e que tem preocupações sociais, e que tem a preocupação com a democracia, que também são muito justificadas, né? E agora as coisas não são incompatíveis. A gente pode fazer enfrentamento forte à corrupção, enfrentamento forte à criminalidade, sem deixarmos de ser sensíveis socialmente, sem atacar as instituições, né, preservando a nossa democracia e fortalecendo as nossas instituições. Nós temos muitos desafios a serem superados no Brasil, e a gente tem que reconhecer o senso comum daquilo que nos une, e não ficar fustigando e tocando nas feridas daquilo que nos separe. É isso que eu entendo que o país precisa nesse momento: recuperar credibilidade, confiança nas instituições, recuperar a capacidade da política de nos permitir conviver entre tantas diferenças que nós temos como sociedade. E insisto, isso não é neutralidade, ficar em cima do muro,
né? Há uma percepção binária, como se, olha, ou é Lula ou é Bolsonaro, e qualquer coisa que não seja isso é ficar em cima do muro. Não é verdade. Eu sempre digo, olha, entre o verão e o inverno tem a primavera, né? Entre a noite e o dia tem o alvorecer, o entardecer. E eu até insisto, a computação, que sempre foi binária, 1 ou 0, agora admite na computação quântica todas as possibilidades entre o 1 e o 0 e outras combinações. Então, não é binário, né? Não é Lula ou Bolsonaro. Tem outras opções, tem outro caminho, tem a possibilidade de trazer o senso comum, a serenidade, a empatia e, ao mesmo tempo, a firmeza de enfrentar problemas crônicos que o país tem. Porque senão fica todo mundo falando em caixa alta, ninguém aguenta, né, governador? Como o Trump faz, isso é bem típico da polarização. A caixa alta sempre parece que a pessoa está gritando comigo, me dá um pouco de nervoso. Governador, o ministro Alexandre de Moraes divulgou agora há pouco que 9/13 é o prazo fatal para o Jair Bolsonaro. Até ali ele tem que ter apresentado a defesa dele com relação ao pronunciamento que ele fez ontem, senão ele vai ser preso. A data está definida ali, 9/13. O Brasil já teve um presidente preso, 2, né, presidentes presos, o Lula e o Collor, uma presidente caçada, que é a Dilma Rousseff, e agora o Jair Bolsonaro, se é que eu já não perdi aqui algum presidente aí pelo caminho, que provavelmente vai ser condenado e já está usando uma tornozeleira eletrônica. Como é que o senhor vê essa história do país, né, tão recente, de tantos presidentes assim, alvos da justiça, e agora a gente na porta de ter um novo presidente preso, inclusive antes da condenação? A própria medida da tornozeleira já impõe restrição que quase que se equivale a de uma prisão, né? Então, é muito triste, acho que antes de mais nada, ninguém pode celebrar o fato de ter um ex-presidente, né, que voltou à presidência, como o Lula, que foi preso, né, por aquelas denúncias de corrupção. Nós não podemos celebrar também agora brasileiros uma prisão de um ex-presidente, como o impeachment da ex-presidente Dilma, o impeachment do ex-presidente Collor. Todos esses são demonstração de desafios das nossas instituições, da nossa democracia. Aliás, o único presidente eleito que não sofreu prisão ou impeachment foi o presidente Fernando Henrique, que, aliás, é a minha referência na política, justamente porque tinha um compromisso de estadista e uma visão político-institucional que buscava dar ao país capacidade não apenas de superar a inflação, pelo que ficou especialmente reconhecido, com a capacidade de fortalecer-se institucionalmente, mesmo que a todo tempo, né, o PT, à época, fizesse campanha por impeachment, por fora Fernando Henrique, enfim, na forma como sempre semeou, né, que é importante lembrar que o PT, que agora apela às instituições democráticas, ao respeito ao voto popular, sempre fustigou, atacou com ameaças de impeachment e pedidos de fora Fernando Henrique, aquele governo também democraticamente eleito. Então, tudo isso deixou no nosso ambiente político esses componentes que aí estão acirrando os ânimos. Por isso que eu insisto, o Brasil precisa recuperar o senso comum, as coisas que nos unem. O país tem desafios de criminalidade que precisam ser enfrentados, isso exige firmeza, mas ele também tem desafios sociais que exigem empatia, que exigem sensibilidade. E o que tentam vender para a população é de que uma coisa é alternativa à outra. Ou vai ser firme contra o crime, ou vai ser sensível socialmente. Não é uma opção entre uma coisa e a outra. Tem que fazer as duas, né? Nós fazemos aqui no Rio Grande do Sul e temos colhido muitos bons resultados na segurança pública, como foi elencado aqui na matéria de abertura, os melhores indicadores da segurança pública da nossa história, graças a um programa de segurança que olha tanto a repressão e a qualificação da atuação da polícia, quanto, de outro lado, políticas sociais preventivas. O Brasil vai ter que ter a capacidade de superar essa polarização radicalizada. Eu insisto, o problema não são os eleitores do PT ou os eleitores do Bolsonaro, né? O problema são as próprias lideranças incentivando esse enfrentamento. Mas os eleitores escolhem o caminho a partir das dores que mais percebem. Há uma dor percebida, né, por um eleitor do Bolsonaro, eu pelo menos percebo essa dor nos seus eleitores, que é, como eu disse, enfrentamento à corrupção, tem uma insatisfação com a entrada demais assim, do judiciário em determinados temas,
que é uma dor compreensível. Tem uma preocupação com a liberdade para o empreendedor, a segurança jurídica, a segurança das propriedades, que são compreensíveis. De outro lado, eu vejo nos eleitores do PT uma preocupação, como eu disse, com instituições democráticas, especialmente nesse contexto agora, embora eu já tenha dito aqui, contraditória em relação às práticas do PT no passado. Vejo uma preocupação social, com diversidade, né, com respeito a minorias, que são também temas muito caros para mim, como os temas que eu acabei de elencar aqui dos eleitores que estão lá com o Bolsonaro também, são temas que são caros a mim e não são alternativos. Insistem em fazer os brasileiros acreditar que ou é um caminho ou é outro. Eu acredito no caminho que concilia essas visões, que enxerga, sim, a segurança jurídica, a liberdade para empreender, o enfrentamento dura à criminalidade com a proteção social, com a preservação da ordem democrática, que valoriza as nossas instituições, também reconhecendo que nós vamos olhar temas de amadurecimento institucional, né? Revisão das nossas próprias organizações e instituições constitucionalmente estabelecidas para aperfeiçoá-las, né? É um processo de amadurecimento institucional de um país que ainda é uma jovem democracia, se nós olharmos do processo de redemocratização para cá, que tem praticamente a minha idade, né? Eu estou com 40 anos, eu nasci em 85, alguns dias ali antes da posse do presidente Tancredo, né, que acabou não se efetuando. Então, a nossa democracia é jovem ainda e nós somos imperfeitos, e ela será sempre imperfeita na medida que ela é composta por seres humanos, por homens e mulheres que são falíveis, né? Os seres humanos falham e, consequentemente, as instituições que são feitas por eles também têm as suas falhas. O ponto é que nós devemos sempre estar dispostos a corrigir e aperfeiçoar, e não colocar tudo fora, né? Como alguns trabalham na lógica de uma ruptura. E ruptura, é importante lembrar, é sempre um trauma, e traumas nunca são bons. Governador, eu queria só voltar especificamente na questão do Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes impediu o Bolsonaro de dar qualquer declaração que seja divulgada nas redes sociais. Praticamente ele silenciou o Bolsonaro. Aliás, essa é a minha pergunta. O senhor acha que o Bolsonaro está sob censura? Ele não pode falar de nenhum assunto que vá para as redes e isso é um pouco incontrolável. As medidas tomadas pela família Bolsonaro estressam o nosso país em muitas formas. As contramedidas também acabam gerando estressamento. Nós vemos aí o voto do ministro Fux, que é um ministro que não está sob a suspeita de ser bolsonarista, me parece, né? É um ministro que tem o respeito, como os demais ministros da corte, mas que não pode ser acusado de ser um ministro, não foi nem nomeado pelo Bolsonaro, então não é um ministro que esteja aderente, vamos dizer assim, às teses do bolsonarismo, e que contesta o voto do ministro Alexandre de Moraes, o que demonstra claramente que há nuances nessa decisão que merecem ser salientadas. Por exemplo, esta relacionada à imposição de uma restrição de manifestações que pode ser demasiada, embora eu veja e de difícil cumprimento, né, porque é uma figura política, o ex-presidente da República, não tem como negar isso, circulará. O simples fato de estar num lugar ou no outro, por si só, já pode ser considerado uma manifestação política. Falar em algum momento, dar uma entrevista, não pode ser feito. É realmente preocupante, porque abre precedentes, a gente tem que ter consciência disso, né, para outras situações. Embora, de outro lado, como eu diga, as medidas tomadas, eu digo pela família, porque tem uma concorrência aqui entre o ex-presidente e o seu filho que está nos Estados Unidos, né, o deputado Eduardo Bolsonaro, elas trazem consequências para o país e, naturalmente, ensejam uma atuação. As decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes parecem vir no sentido de proteger as decisões dos juízes, dos nossos magistrados, porque há uma tentativa de coação dos magistrados, é isso que se está sinalizando, quando se impõem as tarifas e quando se faz a cassação dos seus vistos lá fora, tudo isso é numa tentativa de coação, de intimidação em relação às decisões que a Suprema Corte possa tomar em relação
ao julgamento que está em curso. E isso, se é uma tentativa de coação, gera uma reação. Agora, essa reação tem que estar devidamente calibrada e, principalmente, na forma como as decisões cautelares são tomadas, né, o tanto quanto puderem ser colegiadas e não monocráticas, também envolve uma estratégia do próprio Supremo que atua, é inegável, também de uma forma política, porque a última instância do judiciário não é estritamente jurídica, mas tem um componente político, que vem inclusive da sua forma de indicação, indicados pelo presidente da República, né, decididos a sua investidura pelo Congresso Nacional. Então tem um componente político, sim, no Supremo Tribunal Federal. E esse componente político é porque institucionalmente, constitucionalmente, né, do ponto de vista da nossa formação como país, é desejável que a última análise tenha, além dos componentes jurídicos, uma análise política, né, de política constitucional do país. E isso, naturalmente, significa que há uma decisão que tem caráter político também, não político partidário, político eleitoral, político no sentido de interferir em resultados eleitorais, mas no sentido da visão política, né, institucional do Brasil. Agora, isso enseja também uma atuação estratégica do Supremo Tribunal Federal para que não se submeta as críticas que serão crescentes na medida em que esses precedentes vão se estabelecendo, de que ele possa estar enviesado nas suas decisões. É bastante sensível, como disse, não é preto no branco, tem muitas nuances aqui, e, como eu disse, começam com o estressamento gerado do ponto de vista institucional com as medidas patrocinadas pelos Bolsonaro, e em que as contramedidas que são adotadas também acabam gerando um estressamento, e no final das contas, é isso que eu quero deixar claro, gera uma exaustão no Brasil e nos brasileiros. As pessoas vão ficando exaustas do que essa polarização está trazendo para o nosso país. Nós temos que ser capazes de superar isso. E a política, ela é a ferramenta numa democracia para convivermos entre os diferentes. A política, ela é para justamente, nós temos capacidade de arbitrar essas diferenças, né? Formam-se partidos políticos que têm a sua instância de representação, tem um congresso, tem espaço para falar, para rebater as ideias do outro, e a gente tem que trazer esse debate para a arena onde as ideias são confrontadas, e não onde as pessoas são atacadas simplesmente. Eu costumo dizer que a política foi feita para fazer as pessoas mais felizes, e não para tornar a vida delas insuportável, como ela acaba fazendo nas circunstâncias que a gente está vivendo. Governador, nesse momento do programa, a gente sai um pouquinho desse roteiro da entrevista e a gente vai para um outro caminho. A gente vai para o nosso contexto. Queria pedir para o senhor que se respondesse com uma palavra, uma única palavra, um adjetivo ou a palavra que o senhor escolher para as pessoas que eu vou citar aqui agora. Então a gente vai começar com o presidente Lula. Uma palavra sobre o presidente Lula. Essas sínteses em uma palavra de figuras, né, que são, como eu disse, com umas várias contextos. Do ponto de vista institucional, eu me sinto respeitado pelo presidente Lula. Divirjo das suas ideias. Então, esse é o ponto, né? Acho que o presidente foi democraticamente eleito, divirjo das suas ideias, acho que vamos ter que superar o ex-presidente. Ele, se for concorrer na próxima eleição, vai para a 7ª eleição em 10 eleições desde a redemocratização. O país vou escolher precisa a palavra encontrar um novo caminho. Superação, então. Tá bom. Tarcísio, governador Tarcísio. Eu também tenho muito respeito, muitas convergências, algumas divergências, especialmente em relação ao ex-presidente Bolsonaro. É um ponto de divergência, mas eu também gosto de olhar para as tantas convergências que temos sobre reformas, sobre privatizações, sobre concessões, sobre a estrutura da máquina pública. Mas, no que diz respeito ao ex-presidente, uma divergência bastante forte. Uma palavra para Jair Bolsonaro. Infelizmente, o ex-presidente se revela assim indigno de ser o seu, de honrar inclusive a farda que ocupou nas Forças Armadas. Afinal, a característica de um soldado, em qualquer um dos seus níveis
hierárquicos das Forças Armadas é de dar a vida para o seu país e não de pedir que o país dê a vida por ele. Indo agora para Minas Gerais, uma palavra para o governador Romeu Zema. Acho que um gestor bastante comprometido em revisar a máquina pública também, de repensar a estrutura da máquina pública. Respeito bastante o governador Romeu Zema. Também o ponto de divergência é em relação ao ex-presidente Bolsonaro, né, que ele se associou e respeito que tenha feito essa associação. Como eu disse, eu entendo brasileiros que tenham optado por esse caminho, mas divirjo porque eu acho que nós que lideramos politicamente precisamos oferecer alternativas, né, e não simplesmente fazer adesão a um desses polos que protagonizam a polarização política brasileira. Por último, um homem forte do governo do presidente Lula, foi principalmente personagem muito importante no primeiro ano desse governo Lula 3, uma palavra sobre Fernando Haddad. Acho que o ministro, ele começou o mandato ali como ministro, também sempre, quero ressaltar, me atendeu muito bem. Todas as vezes que precisei procurar o ministro, já nos atendeu em muitas demandas que nós temos aqui do... acho que o desafio principal é que não encontra respaldo no próprio presidente para impor medidas de ajustes do lado da despesa, né? O que faz com que insista no caminho de elevação de receitas por meio de ampliação de carga tributária, que é ruim para o país. Então, é no ponto que eu divirjo do ministro também, mas respeito como homem público, divirjo também nas ideias, especialmente no que diz respeito à ampliação de carga tributária. Saindo do homem público, todo mundo adora um show, a gente já viu o senhor participando, curtindo aí alguns eventos, e a nossa curiosidade, né, Andresa, é saber qual é o top 3 do seu Spotify. Conta pra gente o que o senhor escuta. Puxa vida, tinha que ter procurado aqui antes, né? Eu sou muito eclético, então eu escuto desde sambas, que todo mundo gosta, sabe que eu gosto, né? Eu gosto de tocar pandeiro, minha família tem um grupo de samba, vamos dizer assim, para as festas da família, né? Meu irmão toca cavaquinho, outro toca violão, meu pai também gosta de tocar música, meu pai é mais ainda multifuncional ali, toca piano, acordeon, o violão também. Uau! E eu ataco na percussão. Então a família sempre foi muito musical. E, inclusive, pela influência do meu pai, o meu gosto vai de samba, né, a boleros e música americana, já que falamos tanto dos Estados Unidos aqui, Frank Sinatra e outros que eu gosto também de ouvir. Então, depende muito do momento, da circunstância, eu escuto um pouco de tudo. Já que falamos aí de música americana e música brasileira, qual show o senhor preferiria aí? Beyoncé ou Ivete Sangalo? Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, certamente. Eu nem sei as músicas da Beyoncé direito, para falar a verdade, mas a Ivete a gente acaba conhecendo muito, embalou nossos carnavais aí também, né? A gente tinha postado que o senhor ia nessa. Governador, para a gente encerrar a entrevista um pouquinho mais leve, né? Como o senhor falou, às vezes a política também tem que ter leveza e tem gente por trás, né, desse terno, dessa gravata que fazem a política. O senhor enfrentou, né, grandes crises climáticas aí no estado, né? Todo mundo acompanhou e foi um momento também de união do Brasil, né? Olhando para o Rio Grande do Sul, que mostra, né, que os brasileiros têm todas essas características que o senhor narrou muito, e a polarização acaba afastando as pessoas. Como que o senhor lidou com a pressão desse momento? E aí eu estou falando do Eduardo Leite, CPF, né? A sua saúde mental, como é que o senhor faz para conseguir lidar com situações de extrema pressão? Quis o destino que a minha vida pública me ensejasse enfrentamento de muitas crises, né? Eu assumi o governo numa profunda crise fiscal, não tinha dinheiro para pagar as contas aqui, o Estado não conseguia pagar salário de servidores, e a gente teve que fazer uma reforma profunda na estrutura da máquina pública, que não é nada simpática, né? Fazer revisão em estrutura previdenciária, na estrutura administrativa, privatização de empresas, olha, teve milhares de manifestantes aqui na frente do Palácio do Governo para contestar as nossas decisões, né? Mas nós sempre optamos por um caminho de diálogo. Eu fui nos sindicatos, conversei com eles, recebi eles, dei a oportunidade de contestação para que a gente pudesse preservar vamos dizer assim, um ambiente de respeito que permitisse a gente avançar nas propostas, e assim fizemos, né? Dentro de um ambiente institucionalmente equilibrado.
e fizemos as reformas mais profundas entre todos os estados brasileiros, que trouxeram as contas de volta ao equilíbrio. Depois tivemos que enfrentar a pandemia, que foi também muito difícil, né? Não fui só eu, foram vários, né, os diversos líderes públicos naquele momento, mas que foi um momento de bastante tensão, coordenar ações, né, de distanciamento num ambiente que também foi de muito conflito por conta das decisões do próprio ex-presidente Bolsonaro, de contestação aos governantes que estavam tomando medidas amparadas pela própria ciência, de distanciamento. Então foi um momento bastante difícil, de muita pressão. Tivemos aqui ainda as crises climáticas antes das enchentes, de estiagem também, gerando muitas perdas econômicas para o Estado e, finalmente, as enchentes que nesse mandato nós tivemos, que foram sem precedentes, né? O maior desastre do ponto de vista climático já visto num Estado brasileiro aconteceram aqui no Rio Grande do Sul. E, infelizmente, o ambiente de polarização acaba também contaminando essa circunstância, porque imediatamente um campo político quer achar um culpado tentando apontar dedos, e o outro campo político também quer, de alguma forma, enfrentar, dizer das fragilidades do governo para atender determinadas situações, e como eu escolho não estar nessa polarização, essas torcidas que aí estão, naturalmente eu sou atacado pelos dois lados. Por isso que eu tenho dito que coragem mesmo não é optar por um lado na polarização radicalizada. Coragem é ter a ousadia da ponderação. Ser ponderado, né, faz com que a gente seja atacado pelos dois lados, que não nos reconhecem como uns dos seus. Se você escolhe um dos lados, você vai ter críticas previsíveis do outro lado, mas vai ter no mínimo uma torcida que vai lhe aplaudir. Quando você escolhe não estar com nenhuma delas, você não desperta imediatamente uma nova torcida e é atacado pelas outras. Mesmo assim, eu faço política com sentido de missão e defendo as minhas convicções naquele ambiente de muita pressão, sempre amparado pela ciência. Nós formamos um comitê científico, como eu sempre fiz, para enfrentar a crise fiscal. Chama os economistas, quem entende das contas públicas, chama os técnicos mais apropriados para enfrentar a crise fiscal. Na pandemia, chama cientistas, chama médicos, epidemiologistas, chama quem entende para nos assessorar e nos dar suporte nas nossas decisões. E como políticos, né, como liderança política, a gente arbitra, conduz, né, acha os caminhos para que medidas que não são fáceis de ser implementadas possam ser implementadas. E nas enchentes também chama os especialistas, geólogos, hidrólogos, meteorologistas, climatologistas, quem entende de tudo isso que a gente está passando, e naturalmente os engenheiros para a reconstrução e tudo que precisa ser feito, para nos dar suporte nas decisões mais acertadas. Agora, é claro que vai haver sempre contestação. Não é simples, né? Não é fácil, mas graças a Deus tenho bons amigos, uma família que me dá suporte, né? O Thales em casa, ajudando, colaborando para que a saúde da gente mental esteja sempre em dia, equilibrado e de forma a cumprir com as nossas funções. Não é fácil, né? Mas embora haja ataques aqui e ali, há inúmeras manifestações de carinho, de apreço, de incentivos que eu recebo e que me motivam a seguir em frente nessa jornada. Peraí, qual foi o ministro, Andresa, que disse que atrás de uma toga, no caso dele não é uma toga, mas de trás de uma toga bate um coração? Não vou lembrar, mas certamente não foi o Alexandre de Moraes. Certamente não. Governador, muito obrigada. Obrigada pela gentileza de participar, de topar as brincadeiras aqui também com a gente. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Obrigado a vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.